Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Esse é um canal para a gente falar sobre arte, teatro, cultura e hoje vamos falar sobre alguns museus para ir depois que a pandemia passar. Beleza, pessoal, então com essa lista de hoje eu quero deixar bem claro para vocês que nesse momento é para você ficar em casa, mas não precisa ser, não é porque você vai ficar em casa que você precisa ficar sem cultura nenhuma, sem ver nada de arte e vai achar que são coisas assim super elitizadas e que estão distantes de você. Tem museus que são desde você pagando até de graça. E vamos começar a nossa lista com o Museu Oscar Niemeyer. O Museu Oscar Niemeyer, ele fica em Curitiba, é um dos nossos pontos turísticos aqui da capital do Paraná. E ele é um museu onde você paga para entrar, né? A entrada inteira é R$ 20, a meia é 10, obviamente, a meia. Então você lá tem exposições desde coisas mais artísticas, coisas mais conceituais, de outras culturas, para mostrar um pouco da história. Você tem vários tipos de exposições lá, tem o acervo que fica permanente. Então é um museu que ele é muito mais assim da parte artística, mas que é um museu grande pra caramba, assim, tem muita coisa para ver e ele é bem fácil relativamente assim, o acesso. E nesse momento que você está em casa também e você tendo acesso à internet, você consegue fazer uma visita no Museu Oscar Niemeyer sem pagar nada e sem sair de casa, porque o museu ele fez um projeto lá onde ele coloca exposições, tem as exposições do Museu Oscar Niemeyer, então online, para você ver através do projeto do Google lá, você consegue ver todas as exposições, assim, como se estivesse vendo no Google Street View, sabe? Que você vê a imagem da rua, você vai ver a imagem da exposição do museu lá pela tela do seu computador, e aí você não precisa necessariamente sair de casa para ir lá e ver de graça. O próximo... Próximo museu da nossa lista é o Museu do Expedicionário. O Museu do Expedicionário ele é um museu feito para contar, né, a história dos expedicionários brasileiros que participaram da Segunda Guerra Mundial e que você tem lá relatos sobre como que foi, tem objetos que foram para a guerra e estão ali. Então é um museu bem rico da parte da nossa história contemporânea, onde você pode, né, conhecer um pouco sobre o que foi a participação do Brasil na guerra, você pode entender um pouco como que foi também a participação dos paranaenses, o que teve ou não de participação. Assim, é bem interessante para a nossa história e para você também conhecer uma coisa diferente assim no dia a dia. É um museu que você entra lá de forma gratuita, nesse momento de quarentena, de pandemia aí, está fechado o museu, obviamente, mas depois que passar vai ser um lugar interessantíssimo para você ir. E por você não pagar nada, então o custo que você vai ter é só o deslocamento até lá, de como você quiser ir, né, ônibus, sei lá, que não é difícil de achar também. É um museu que tem assim um avião na frente, gente, já para vocês também identificar facilmente aí. Vale a pena conferir. Agora vamos falar do Museu do Holocausto. Ele é um museu também que fala sobre a história do Brasil e do mundo aí, fala sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre, né, a herança do que aconteceu, qual foi o legado, as histórias que deixaram pra gente as pessoas que sobreviveram naquela época e que puderam contar sobre como foi o Holocausto ocorrido, né, lá na Segunda Guerra Mundial. E então é um museu também bem interessante que fica aqui em Curitiba também. E também, pasmem, é gratuito para você ir. Você só precisa entrar no site deles, ligar, agendar lá, né, mandar a sua inscrição, para que você possa ir numa data lá que eles autorizem você ir, que esteja disponível, vagas lá, e aí você vai então visitar bonitinho o museu tranquilamente. É um museu então que ele vai
ser bem interessante e você não vai precisar pagar nada além do transporte até lá. Então vale a pena você ir conhecer e, né, saber um pouco mais sobre a história nossa e do mundo aí, enfim. Agora então vamos para o último, mas não menos importante, que é o Museu do Boneco Animado. O Museu do Boneco Animado é um museu que é bem interessante, bem curioso e divertido para você conhecer no seu dia a dia. Ele fica em São José dos Pinhais. É um museu que conta parte da história de São José dos Pinhais, né, da relação pelo menos dos bonecos, do teatro de bonecos, que foi feito principalmente na parte de São José dos Pinhais ali, e ele acaba contando também, né, sobre como que, quais são as técnicas de bonecos que existem, que tipo de coisa que você vai conhecer sobre teatro de bonecos, tem atividades culturais lá de contação de história, apresentação de peças, de teatro de bonecos, então é um museu bastante voltado para crianças e para a família inteira, assim, conhecer essa relação aí, e fica bem no centro de São José dos Pinhais, assim. É bem fácil acesso também se você estiver na região metropolitana, Curitiba, e quiser ir para lá. E também é um tipo de cultura, um tipo de, né, espaço que você pode ir, que é gratuito, você não paga nada para entrar lá. Para finalizar agora, eu quero que vocês comentem aqui nesse vídeo se tem algum museu que vocês conhecem e que é fácil acesso para as pessoas. Comentem aqui nesse vídeo. Vamos ajudar as pessoas a também, depois que acabar a pandemia e que a gente puder sair para os lugares, ir até os lugares, ou se tem algum museu que de repente já dá para você visitar mesmo online, que a pessoa consiga já conhecer e ficar mais próximo aí da cultura brasileira e das coisas que a gente tem disponível no nosso Brasilzão. Curtam esse vídeo e compartilhem para todo mundo. Até o próximo.